Vem cá, Mavi. Oh, glória. Aqui, João, a sua ovelhinha mais pequenininha. A Mavi, está aqui. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Mavi também. Deus abençoe, queridos. Podem ir lá na salinha de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Podem sentar. Aleluia. Nós temos que cuidar com máxima importância de nossos filhos. O mundo está aí fora querendo tragá-los e nós temos que cuidar deles. Amém, queridos? Vamos cuidar com muito amor, com muito carinho. Encontrou uma suja por aí? Troca, ajuda, em nome de Jesus. Mas olha, é suja, mas é ovelha. Está suja, mas não é bode. Bode é bode. Ovelha é ovelha. Pode se sujar, mas é ovelha. Agora bode é bode. Vamos para a palavra de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração. Vocês viram isso daqui? Quem conhece isso? É tudo de denunciando a idade. Queridos, são filtros de barro, muito usado na minha região, lá na região norte do Brasil. A gente usa até hoje. E é uma água deliciosa, a água do filtro de barro. É uma delícia. E também no Nordeste o pessoal usa bastante. Quando você chega numa casa, encontra um filtro desse, fez a casa, irmã Isa, é bem simples. Tem prateleiras, aquelas prateleiras, não é nem armários, prateleiras. E eles não falam prateleiras, falam prateleira. Está tudo lá. Só que a dona da casa, muito caprichosa, ela arruma aquela prateleira, coloca os paninhos que ela mesmo bordou na mão. Às vezes a casa é de chão a pique. Eu já morei assim em casa de chão a pique, chãozinho lá. Minha mãe ia, pegava uma planta chamada açapeixe, mas nós falamos sapeixe, mas é açapeixe, uma planta verde. Pegava esterco de gado, misturava tudo na volta, fazia como fosse uma tinta, pegava aquele chão, varria bem, jogava água, parece que eu sinto o cheiro da poeira. E aí minha mãe passava aquela tinta no chão, e o chão ficava verdinho, bonito, ficava uma coisa linda. Corria no fogão, fogão a lenha, batido de barro branco, passava o barro no fogão, evangelista William, e o fogão ficava lindo. Minha mãezinha, que serve ao Senhor ainda, está com 78 anos, 65 anos servindo ao Senhor. Minha mãezinha acendia o fogão, e até hoje ela gosta do fogão a lenha. Acende o fogão, aquele fogão fica lá bonito, aquele fogo. Na prateleira, naquelas casas mais simples, você encontra o filtro. Aí aquelas irmãs mais caprichosas colocam um paninho por baixo e outro paninho aqui por cima do filtro e uma canequinha de alumínio que você chega assim e vê você lá dentro da caneca, cheia da sede. Você coloca a água ali, chega a escorrer assim na caneca, aquela coisa mais linda. Não é, irmão Wellington? Que coisa bonita. A casa bem simples, mas quando você chega, tem uma paz, uma tranquilidade, e você olha aquele filtro de barro, você fala, que coisa maravilhosa. Aí nós ganhamos esse filtro de barro, e eu fiquei observando ele outro dia lá em casa, nesse dia de chuva. Fiquei muito tempo em casa, fiquei observando isso aqui, fiquei olhando. Aí o Senhor me trouxe uma mensagem ao coração sobre o filtro de barro. Hoje nós estamos aqui, todos nós somos ovelhas, sim ou não? Sim. Diga amém. Amém. Somos ovelhas.
Estamos na casa do Senhor. Só que a gente passa por tempos e frustrações que a gente às vezes se suja, fica sujo. A gente se sente sujo, impuro, devedor, e a gente vai se encostando, a gente vai se afastando. E o Senhor disse para mim: Daniel, olha para esse filtro. E eu comecei a analisar o filtro. Aí eu observei. Leandro, me ajuda a pregar, por favor, vem cá. Me ajuda a pregar aqui, você vai superar esse filtro. Eu observei que o filtro tem duas repartições. Tira de cima, por favor, Leandro. Segure ela aí. A repartição superior e a inferior. Na superior tem uma tampa gigante, onde a pessoa chega e coloca a água impura aqui dentro. Tira a vela para mim, por favor, Leandro. A pessoa coloca a água ali, aí ali dentro tem um negócio chamado uma vela, feito com cerâmica, com milhões de partículas. E eu fui dar uma olhada sobre essas partículas dessa vela. Dentro dela tem um carvão que ele ajuda a filtrar a água que é colocada lá em cima. Essa é a vela, esse é o coração de um filtro. Isto é o coração do filtro. Obrigado, Leandro. Pode deixar aí, depois você volta, viu? Você está pertinho de mim. Isso é o coração do filtro. Significa que tudo passa por aqui, toda a água. E o interessante é que entra muita água, mas sai pouquinha água. Ao Senhor disse ao meu coração: a entrada da alma são as suas 5 portas. Nós temos 5 portas. Quais são elas? Audição, visão, olfato, paladar e o tato. São as 5 portas de nossa alma. Por aí a gente vai recebendo as coisas do mundo. Por aí nós vamos recebendo as informações do mundo. Observa que o mundo está nos bombardeando no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, em tantas outras coisas. E nós vamos absorvendo isso com as 5 janelas da alma. E o nosso coração, que aqui hoje eu não quero falar de coração, essa bomba de bombear o sangue, com 4 repartições, com seus ventrículos, artérias e a porta. Não, eu quero falar do coração chamado alma. Alma, sede dos pensamentos, psique, onde você guarda os seus pensamentos. Isso hoje é como se fosse a sua alma, onde você consegue coar os seus pensamentos. Você recebe as informações, mas para falar você precisa coar, filtrar. Você precisa filtrar as informações. Mas acontece que com o passar do tempo, irmã Ivanilda, essa vela vai ficando suja, vai criando um lodo, e com lodo cria-se bactérias. E se a pessoa que é o dono do filtro não for caprichoso, a água de cima vai estar igual à água de baixo. Você já viu que tem gente que tudo que ele ouve, ele fala sem filtrar? É a alma suja. É a vela que está suja. Já viu que tem gente que às vezes na igreja ele consegue dar glória, mas no trabalho tudo quanto é palavrão ele consegue também
também falar. Muda como fosse um camaleão. Na igreja, ó glória, mas no trabalho, ninguém sabe quem ele é. Porque tudo que ele ouve, ele também fala. Vela suja, alma impura. Aí a pessoa que é caprichosa, ela chega aqui, faz igual o Leandro, tira a vela, pega uma escova de lavar roupa e vai aqui, ó, tirando os micro-organismos que ficam parados nessa vela. A pessoa limpa toda a vela com a escova. E depois de limpar com a escova, a pessoa vai e coloca ela nessa posição para tomar sol. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração. O Senhor traz para nós uma escova. A escova do Senhor Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Na tua vida precisa ter escova. E a escova é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que limpa. Porque tem coisa na palavra de Deus que a gente não gosta. A gente fala assim, mas isso não podia estar na Bíblia. É como se a vela falasse para a escova. Escova, mas aí você está me machucando. Aí não. Aí você está me arrancando, está tirando, machucando. Já limpou os pés com a escova? Não machuca, mas limpa. A palavra de Deus pode machucar, mas ela limpa. Quando você cai, você se machuca, chega no pronto-socorro, a primeira coisa que uma enfermeira faz, ou um enfermeiro, se for aquele carrancudo ainda, aquele enfermeiro brabo, enfermeira braba, quando chega lá, ela já fala assim, ó, se aquieta, quieta aí, instante da anestesia, mete o dedo dentro assim da ferida, já puxa para lá, puxa para cá, tira as pedras de dentro, porque senão o antibiótico não vai ajudar a fazer efeito, porque está com impureza na ferida. Aí mete o dedo, arranca aquelas pedras, arranca a sujeira, aí depois coloca o soro. Hoje não usa mais, mas antes usava um negocinho, o outro ainda vinha, colocava aquilo assim, o cara gritando, pegava fogo, subia no mundo. Metiolate. Hoje não usa mais. A geração já saiu da geração, né? Já ficou uma geração mais tarde. Mas a palavra de Deus, ela chega para a gente e nos aperta no canto. Não somos nós que apertamos Deus no canto, não. Aleluia. É Ele que nos aperta no canto com a palavra. É Ele que busca em nós transformação. É Ele que nos aperta com a sua palavra para limpar a minha e a sua alma. E não adianta a vela falar para a escova assim, olha, eu gosto de uma escova mais flexível. Eu gosto de uma escova mais light. Eu gosto de uma escova, sabe? Aquela escova bem tranquilinha. Não sabe, tem gente que fica com a escova de dentro um ano porque não consegue trocar. A escova já entortou igual o dente dele assim, está entortado. Chega em casa e olha, irmão, como é que está a escova do marido? Mas continua, porque não quer uma escova nova, porque a escova nova machuca. A palavra de Deus, às vezes, ela nos machuca, nos aperta, para limpar a nossa alma, para limpar o nosso coração. A palavra de Deus faz isso. E não adianta eu olhar para a palavra de Deus, senhores ministros, e falar assim, eu só gosto de um texto, eu só gosto do Gênesis, eu só gosto do Apocalipse, eu só gosto disso, eu só gosto daquilo. Não, tem que pegar ela toda. 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, mais de 32 mil versículos. Tem que ser tudo. Toda a palavra divinamente inspirada, ela é proveitosa. Para quê? Para redarguir, para corrigir, para ensinar,
palavra de Deus é isso. Essa é a escova com 66 pontas que Deus pega e vai passando em nós, tirando a casca. Aleluia. Sabe aqueles meninos que às vezes não tomavam banho direito? Minha mãe, quando você vai lá no meu registro de nascimento, você vai encontrar assim: Daniel Garcia do Amaral, filho de Levi Garcia do Amaral, de Nair Garcia do Amaral, 17º filho. Minha mãe teve 17 filhos. E desses 17, meu irmão mais velho, José, faleceu com 1 ano e 3 meses. Minha mãe teve 2 abortos. E nós ficamos em 14 filhos. Destes eu sou o mais novo. E às vezes a gente ia tomar banho, né? Sozinho, não tinha como, 250 meninos. Aí a mãe lá e a gente ia tomar banho 2, 3 meses, de repente a mãe vinha corrigir. Como é que está tomando banho? E eu lembro da mãe olhando dentro da orelha, dizendo assim: rapaz, você não está tomando banho direito. Aí o dedo aí, com unha e tudo. Olhava no pescoço, já estava sujo. Minha mãe pegava uma bucha, lá em Rondônia tem uma bucha, é uma bucha que a gente planta ela ou colhe na natureza, é uma planta normal, conhece, né, querido? Aí eles secam ela e ela tem 2 lados. Um lado dela é mais tranquilo, mas o outro lado, né, Jonathan? O lado da buchada dela, meus irmãos, não é de Deus. A mãe pegava aquele lado assim, arrancando, arranca caraca, arranca couro, arranca tudo, mas fica limpo. A gente chora, grita, esperneia, mas a mãe segura e fala: vem cá, corre não que é pior. Se correu, meu pai está na porta, o bigode daqui aqui, com a cara fechada, correu pior. Aí minha mãe lavava. Deus faz assim conosco, Maurício, porque às vezes a gente fica meio, sabe? Aí Deus fala: vem cá, bota no meio das pernas assim, ó, e começa a lavar a gente com a bucha. Vai lavando, porque a gente anda em todos os lugares, a gente vai para tudo quanto é lugar, fica sujo e não quer ser limpo. Aí Deus me chama no culto como esse e diz assim: eu quero te limpar. Não é a ovelha que está perdida, é a ovelha que está suja dentro da casa. Não é a ovelha que está longe, é a ovelha que está perto, mas precisa de banho, precisa de mudança de caráter, precisa de mudança de vida, precisa de mudança de postura, de um servo e de uma serva de Deus, que diz: eu sou crente, servo do Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz que não tenha do que se envergonhar, que consegue olhar para o olho do patrão, para o olho do companheiro de trabalho e dizer: eu sou crente, sem que ele olhe e diz assim: se tu é crente, o diabo também é. É hora de uma mudança de vida radical em nós. Ou somos ou não somos, ou servimos a Deus ou não servimos. E a Bíblia diz assim: outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o injusto. Outra vez vereis a diferença. As nossas atitudes têm que condizer com o que nós falamos e pregamos. As nossas atitudes têm que condizer com o nome que eu e você carregamos. Alguém disse: as suas atitudes são tão altas que eu não consigo ouvir suas palavras. Alguém disse assim: pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. As nossas atitudes, irmãos, têm que falar mais alto. Servos de Deus, nós precisamos limpar o nosso coração, deixar que o Senhor Jesus chegue com a escova. E às vezes ele não usa uma escova simples, às vezes ele chega e vai usar uma escova de aço, que é para arrancar caraca, sujeira,
tudo que não presta do mundo. Porque tem gente que traz coisas desde a adolescência. E você entendeu o que eu disse. Desde a adolescência você está trazendo essa porcaria na sua vida e não consegue deixar. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: eu vou limpar com escova de aço. Aleluia. Mas vai limpar, vai purificar. O teu culto que você presta a Deus precisa ser corpo, alma e espírito. Alguém diz assim: Deus só quer o coração. Mentira. A Bíblia diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam santos, irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. Aleluia. É a tricotomia: espírito, alma e corpo. Eu vou estar encerrando dizendo que nós precisamos limpar a nossa alma, limpar o nosso coração. Talvez, me ajuda, Leandro, pega a parte de cima, por favor. Talvez na sua vida, por essas 5 portas, não esqueça, quando você abrir lá o seu Instagram, Facebook, tudo isso, lembre que os seus olhos é uma porta, homem. Mulheres, lembram que os seus ouvidos é uma porta. Lembre disso. E essa porta é maior. Só que o interessante é que quem fez a porta fez uma tampa. Você não é obrigado a ver tudo. Você não é obrigado a ouvir tudo. Você não é obrigado, você tem uma tampa. Você pode chegar e falar: basta, chega. Eu não preciso mais ser escravo do pecado. Eu não preciso ser mais escravo desse lamachete. Eu não preciso ser mais escravo dessa lama, dessa sujeira. Eu não preciso mais. Você pode chegar e falar: eu tenho uma tampa que coloca o limite na quantidade. E aí, o que Deus vai fazer? Limpando a vela, limpando ela, trocando os carvões aqui dentro, a parte de baixo, por favor, Leandro. Depois que a água começar a ser filtrada, ela vai vir para cá. E você já viu na sua vida algum filtro beber água? Eu nunca vi. No dia que eu ver, eu jogo fora. Filtro não bebe água. Quem bebe água são as outras pessoas. Você vai filtrar a água, mas não é para você. É para alguém que está ao seu lado dizendo: eu preciso de Aleluia. água. Glória. E a Bíblia diz assim: rios de água viva fluirão de dentro do seu interior. E Jesus encontra com a mulher samaritana e ele pede água. Ela disse: olha, como pode o Senhor, sendo homem judeu, pede-me água? Jesus olha e disse: se tu soubesse quem fala contigo, olha, se fosse o nordestino escrever, ia falar: vice, se tu soubesse quem é que fala contigo, tu lhe pedirias água e eu lhe daria água viva. Glória. Essa água que tem dentro da senhora, minha irmã, essa água que tem dentro do senhor, meu irmão, essa água que tem aqui dentro, e alguém vai chegar e abrir e beber a água. Agora tem uma coisa: quando você chega para tomar uma água na torneira, você vai pegar na água, que você coloca na boca. Tem gente que tem uma água amarga, né? Tem gente que tem uma água salobra. Tem gente que é difícil. Você conversa 2 minutos com ele, com ela, você diz: só o sangue de Jesus tem poder. São pessoas difíceis, porque a vela delas estão suja. Agora, coisa boa é quando alguém chega, bebe água e fala assim: me dá mais um copo. Que água boa. Sabe quando você atende o telefone, conversa com alguém, e alguém fala: passa 1 hora, e a pessoa diz assim: rapaz, já passou 1 hora, eu nem vi. É uma água boa.
Sabe quando o casal, e aí fica para outro momento, quando o casal tem água boa. Quando o casal tem água boa, eles conversam. Quando o casal não tem água boa, eles não conseguem conversar. Toda conversa vira um pé de guerra. E aí nós vamos para outro momento, um estudo para casais. Hoje vamos ficar com esse. Obrigado, Leandro, Deus abençoe. Vamos limpar a nossa alma. Vamos deixar que o Espírito Santo vá trabalhando. Todo dia nós estamos com 5 escovas, palavras durante o dia. Chega o irmão lá com a escova, aí chega o outro com outra escova, aí chega o outro. Todos os dias é limpando o nosso coração. Coloque no seu ouvido aquilo que traz bem para a sua alma. Ouça o que te faz bem. Lance fora o que não presta e abrace o que presta. Cuide com o que você vê, ouve, fala, cheira e toca. Cuida. As 5 janelas da alma. Um dia Deus me deu uma mensagem sobre aqueles irmãos que o homem pediu para voltar e avisar. Ele disse assim: eu tenho 5 irmãos. Ele lá no Hades. Eu tenho 5 irmãos que ainda não ouviram. Deixa eu voltar e falar para eles. O inferno é um lugar onde é escuro, quente e não tem escape. E esses 5 irmãos são 5 janelas. E a gente precisa cuidar com as que nós temos. Vamos de novo? Vamos junto? Visão, olfato, nossas 5 janelas. Adão tinha mais janelas, mas aí em outro momento aí é com o historiador. Mas Adão tinha mais janelas. Glória a Deus, guarde esta mensagem no teu coração. Guarde ela, queridos, e limpe. Só você pode avaliar você. O pastor não pode. O pastor vê o estereótipo, mas você sabe o seu interior. Por isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, examine-se, pois o homem assim. A gente tem que se examinar, é olhar ela, é olhar a alma, está suja, está limpa, está pura, está quebrada, precisa ser arrumada. Eu falei só da parte interna, mas ainda daria tempo para falar em outro momento de como é feito o filtro. É diferente do que é feito o vaso, tem diferença. Mas em outro momento nós vamos falar sobre isso. Você pode dar glória ao Senhor Jesus, amém. Adorar a Deus, porque Ele é bom e a sua bondade é para sempre. Leandro, me ajuda, filho. Coloque eles aqui. Só pode colocar a vela dentro do outro mesmo. Deus abençoe. Irmãos, aleluia, Jesus. Vamos cuidar da nossa alma. Vamos cuidar do nosso coração. Queridos, só me restam os avisos. Se tiver aí, olha que bênção. Wake up now. Desperte agora. O Senhor tinha colocado há muito tempo já esse nome no meu coração, para o estilo de vigília, e aprove a Deus agora nos chegar esse tempo de vigília. Então, na próxima sexta-feira, teremos aqui uma grandiosa vigília de louvor e adoração ao nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar às 8 da noite e irmos até a meia-noite adorando ao Senhor. Wake up now. Convide, divulgue. Nós vamos ter aqui momentos de adoração, momentos de ministração, momentos de oração. Aleluia, Jesus. Vigília, vamos buscar batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, dons espirituais, são 9 deles, nós vamos buscar dons espirituais e vamos buscar mais de Deus para nós e em nós, para a glória dele. Amém? Amém, Jesus. Wake up now, próxima sexta-feira. Então,
As irmãs me perdoem, eu acabei avisando que teria o ciclo de oração lá ontem, né? Mas vocês venham, cheio de Deus, até o tutano, para a gente ter o Wake Up Now, tá bom? Deus abençoe, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, nosso culto online, terça-feira, nosso culto de ensino, oração e ensino, é 1 hora de oração e 1 hora de ensino, de forma online, pelo Zoom, onde nós nos reunimos com toda a Oceania, a igreja de Sydney, igreja de Brisbane, igreja de Toowoomba, igreja de Melbourne e as 2 igrejas das 2 ilhas na Nova Zelândia. Reunimos online para orarmos uns pelos outros e para aprendermos da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Deus continue abençoando. Vamos ficar de pé. Diácono Ney, evangelista William, por favor, chegue aqui. Nosso próximo pastor. O Diácono Ney foi nosso pastor essa semana. Agora o evangelista William vai ser o nosso co-pastor, o último co-pastor desse projeto que nós fizemos. Começamos lá com o cooperador Leandro como co-pastor uma semana, depois o presbítero Júnior, depois o cooperador Ivanei, depois o presbítero Wellington, presbítero Jefferson, presbítero Robert, diácono Ney e agora evangelista William, encerrando o nosso projeto de co-pastor por uma semana, que vai mandando mensagem para os irmãos, trabalhando e recebendo missão. Amém, queridos? Deus abençoe nossos irmãos, nós vamos estarmos orando. Alguém veio nessa noite dizendo, eu preciso de oração. Se tem alguém com esse propósito, eu quero te convidar aqui à frente do altar para orarmos por você, pela sua vida, pela sua causa. Se tiver alguém assim, eu quero que você venha à frente do altar. Pastor, eu posso ficar no meu lugar? Pode. Mas com um gesto de fé, nós convidamos para vir à frente, para receber a oração. Se tiver alguém, em não tendo, ganhamos o tempo, vamos orar. Por favor, se você puder fazer essa oração,